Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal de notícias e de informações do Flamengo, o canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira com um plantão urgente. Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo. É isso mesmo, o Flamengo acaba de informar, o próprio Flamengo foi quem informou essa decisão agora em suas redes sociais, dizendo que Renato Gaúcho não é mais o técnico do Mengão. Eu vou conversar com vocês sobre isso, vou falar também sobre possíveis técnicos, quem pode ser o novo técnico do Flamengo, vou explicar a situação de Marcelo Gallardo na Argentina. É real, conversei com pessoas na Argentina hoje que me falaram, é real a possibilidade de Marcelo Gallardo assumir o Flamengo. Então, galera, vamos chegando, vamos subindo o like, vamos compartilhando a live com os amigos, vamos se inscrevendo no canal. Você que está assistindo essa live depois, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like para poder ajudar no nosso trabalho, para poder ajudar em nosso crescimento. Eu vou ler aqui o Twitter oficial do Flamengo para vocês, para que todo mundo saiba, né, o que está acontecendo. Isso aconteceu agora, não tem nem um minuto, eu acho ainda. Deixa eu só colocar aqui, ó, no Twitter oficial do Flamengo. Foi agora. Tá aqui, ó. Tem 5 minutos, na verdade. Falei que não tinha um, mas já tem 5. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais a equipe principal. Ou seja, o Flamengo já informando que Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, não é mais o técnico da equipe do Flamengo. Havia ainda uma expectativa dele ficar até o final do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro que termina no próximo dia 9, mas não, já ficou decidido que o Renato Gaúcho não é mais o treinador do Flamengo. Acredita-se que o Mauricinho ou o Marcelo Fera é quem deve comandar a equipe amanhã à beira do gramado. Galera, 8.000 pessoas assistindo a gente, só 3.000 likes. Vamos subir o like aí para poder ajudar. Você que ainda não deu o seu like, dá o seu like aí, porque o Renato Gaúcho foi demitido do Mengão. Muitos problemas, né, em volta do Renato Gaúcho. Teve a situação do jogo do Grêmio, teve alguns jogos que o Flamengo perdeu, muita gente falando que o Renato Gaúcho não dava treino, alguns jogadores já estavam satisfeitos por conta disso, muitas coisas acontecendo ao redor de Renato Gaúcho, muitos erros, e quando você erra, chega uma hora que a conta chega para você, e a conta chegou para o Flamengo, né? A gente infelizmente perdeu a final da Libertadores no último sábado para o Palmeiras em Montevidéu, e hoje o Renato Gaúcho, após conversar com o Flamengo, foi demitido. O Flamengo ainda não informou quem deve assumir, mas provavelmente o Maurício Souza ou o Marcelo Fera é que deve comandar o Flamengo, tanto no treino de hoje como no jogo de amanhã. Deixa eu só ler o superchat aqui. Ainda prefiro o Leonardo Jardim, mas o Gallardo é um ótimo técnico. Flazoeiro, a diretoria deveria fazer isso nas últimas rodadas do... A diretoria deveria fazer isso nas últimas rodadas do Brasileiro para uma pré-temporada. Então, o Wellington Oliveira, eu acredito que o novo técnico, o Flamengo vai ter muito tempo para contratar um novo técnico, né? Porque dia 9 acaba o Campeonato Brasileiro, depois que acabar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai ter um mês aí de férias, até janeiro, ali, meados de janeiro do ano que vem. Então o Flamengo vai ter tempo para poder contratar um novo técnico. Então tem que aproveitar desse tempo para contratar um novo técnico, para pesquisar legal no mercado, para entender o novo técnico, para dar a ele também a condição que ele precisa. Galera, 10.000 pessoas assistindo, só tem 6.000 likes. Vamos botar 10.000 likes, porque agora eu vou falar da situação de Marcelo Gallardo. O que está acontecendo com o Marcelo Gallardo na Argentina? Por que que o treinador agora começa a ver uma boa possibilidade de vir trabalhar no Brasil? A situação é a seguinte, tá rolando um problema na Argentina tributário. Quem recebe em dólar tá tendo que pagar muito imposto por lá. Então, uma nova lei que fizeram por lá, e quem recebe em dólar tá tendo que pagar muito imposto. É por isso que tem muito jogador do futebol argentino que estão metendo o pé.
É por isso que tem muita gente que joga no futebol argentino, que trabalha no futebol argentino, que está metendo o pé. Isso porque a situação tributária lá tá muito ruim. A maioria dos contratos, a moeda lá é uma moeda fraca. Se eu não me engano, hoje tá 38 para R$1. Então, assim, todos os contratos, a maioria dos contratos do futebol é feito em dólar. E daí a pessoa que recebe, no caso o Galhardo, tem que pagar uma taxa tributária, tem que pagar um imposto absurdo para o governo. Então, por isso que o Galhardo está interessado em deixar a Argentina. O Flamengo tem um adversário na briga, que é o Uruguai. A seleção uruguaia chegou a sondar o Galhardo. Quem está mais perto de assumir o Uruguai é o Diego Aguirre, que é técnico do Internacional. Inclusive, eu tive lá no jogo contra o Índia, teve colorados falando comigo, não, o Aguirre vai treinar a seleção uruguaia. Mas o nome do Galhardo chegou a ser falado, né, lá na Federação Uruguaia. Então, assim, galera, muita gente pedindo Jorge Jesus, muita gente pedindo outro técnico, muita gente pedindo Galhardo, tem o Jardim, até que o amigo colocou aqui no superchat, a situação do Leonardo Jardim, mas o fato é, dois fatos. Primeiro, a diretoria do Flamengo vai ter tempo para poder contratar um técnico, então não vai ter desculpa para errar. Não vai ser aquela coisa, nós trocamos a roda do carro com o carro andando. Não, o carro vai parar. O Flamengo vai parar no dia 9, dia 9 o Flamengo tá parando, vai ter um mês de férias, então vai ter todo esse tempo para estudar e contratar um novo técnico. Agora eu quero falar com o Rodolfo Landim e com o Marcos Braz. Quero falar com o Rodolfo Landim e com o Marcos Braz. Não economize na contratação de um novo técnico. Por favor, não economiza. Não é hora de economizar. Na hora de contratar um técnico, gasta dinheiro, mas contrate um técnico bom. O Flamengo esse ano teve um faturamento de quase R$1 bilhão. Então contratem um técnico bom, contratem um técnico decente, contratem um técnico que vai chegar e vai fazer o time jogar. Contratem um técnico que vai dar conta do recado. Contrate profissionais que vai dar condição para esse técnico trabalhar. Porque depois que o Jorge Jesus saiu, tem 1 ano e meio, já foram 3 técnicos. Então é isso. Deixa eu só ler aqui o amigo Gui. A diretoria já viu que não pode economizar em técnico. Não podem errar de novo. Ou JJ ou Galhardo, tem que vir alguém de peso para esse time. O Mendonça está até falando aqui nos comentários que pode ser também o André Vilas-Boas. Se eu não me engano, ele treinou o Chelsea. É um técnico assim, que tem muito conhecimento do futebol europeu. É aquilo, cara. O Flamengo vai lá na Europa, contrata só jogador do futebol europeu. Aí você pega, bota um técnico que não sabe, mano, como é que faz o negócio. Então não dá. Tem que contratar um técnico bom, tem que trazer um técnico firme para se ganhar campeonatos, para se ganhar copas, para se ganhar tudo, porque o torcedor do Flamengo não quer e não merece passar pela vergonha que a gente está passando nesses últimos dias. A gente não quer e a gente não pode continuar passando por essas vergonhas. Galera, 13 mil pessoas assistindo, só 9 mil likes. Vamos subir o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque é importante. A partir de agora, informações direto para você sobre quem pode ser o novo técnico do Flamengo. Informações direto, informações o tempo todo. Então, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Aí eu falo, o Flamengo deixou de contratar o Jardim no ano passado, porque o Jardim era caro. Aí trouxeram o Domi. Tiveram que pagar 12 milhões de multa pro Domi. Teve que pagar multa pro Ceni. Pro Renato não vai precisar, porque o contrato do Renato é mais curto. Mas assim, absurdo, mano. Absurdo. Que contratem um técnico bom. Que traga um técnico que vai dar jeito. A galera aqui no chat pedindo muito JJ. Até uma pessoa colocou aqui agora, uma coisa interessante. A Ana Maria botou aqui, ó, renova com a Arrascaeta. Ainda tem um problema do Arrascaeta que tem que ser resolvido. Então, assim, é botar a cabeça no lugar, é focar na contratação de um novo técnico e acreditar que o Flamengo vai sair dessa. Que o Flamengo vai se reerguer. Que o Flamengo vai conseguir voltar a ser o grande campeão. Uma pessoa colocou aqui, o Carvalhal é um excelente treinador e vai fazer o Flamengo jogar de várias formas diferentes os jogos. O cara tem uma experiência, não é um dome na vida. Ele foi a indicação de Jorge Jesus. Então aqui o Normando Batista
falando aqui sobre o Carvalhal. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação. Galera, eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem um novo vídeo. Mais tarde a gente vem trazer mais informações para vocês. Só abrir esse plantão urgente para deixar vocês por dentro que o Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo, beleza? Muito obrigado por tudo. Tamo junto, valeu e é nóis. Flamengo informa que após conversa entre partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Então, pode botar aqui no nosso GC. Acabou de deixar o Flamengo o Renato. Informação dada no Twitter do Flamengo nesse instante. A gente acaba de receber aqui no grupo de imprensa do Flamengo. Desculpa, Sormani, só passando a informação. Agora diga você. Não, eu queria que você repetisse aí, porque quando você estava dando notícia, a gente estava falando em cima. Então vamos lá de novo, mais uma vez. O Flamengo demitiu agora, é isso? Twitter do Flamengo, neste momento, não é uma demissão. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Essa é a informação de agora, 2h13, tem 1 minuto que o Flamengo subiu essa mensagem. Então, Pedro... Falando em cima. Acabamos de responder o que eu tinha te perguntado, né? Não tem clima. Não tinha clima, Dani, e é curioso porque no segundo tempo, já durante o segundo tempo do jogo, e aí trazendo uma conversa de bastidor, uma informação de bastidor, enquanto o Flamengo tinha dificuldades em uma final em que talvez parte de diretoria e torcida poderia achar um pouco mais tranquila, gente da diretoria já sinalizava, não dá, com esse cara não dá. Ele não desembarca técnico, não dá mais para ele. Então, era uma situação que já vinha se desenhando, a gente até comentou aqui na semana passada, eu lembro que eu até falei, independente de título ou não, o cenário não era favorável ao Renato. E não é só uma decisão do Flamengo, não é só a torcida que não quer. O Renato sentiu o tamanho. Ele achou que ia ser uma outra coisa, que ele ia domar muito mais fácil a pressão que é. O Flamengo seria o Grêmio. Sim, e ele não tem o peso de ídolo do Flamengo que ele tinha no Grêmio, então que tudo era mais fácil. Ele tinha um tamanho maior. O Renato não era exatamente a maior figura de um vestiário. Ele tinha outros jogadores, ele tem uma torcida que é muito maior que ele, um clube que é muito maior que ele. Nunca você tem que se colocar acima das situações. E ele achou que talvez só no papo ali, como ele resolveu no início, que foi importante, ele trazer o grupo de volta para dentro de campo, começar a construir resultados, resolveria. Não resolveu com repertório. Jogadores começaram a sentir isso no vestiário. A falta de repertório, de conversa, de pré-jogo, de planejamento, de treinamento. Então o clima já era muito ruim. O Marcos Braz ontem ele deixa muito claro uma entrevista já em sinal de fim de ciclo, que ele fala quando chega, hoje a gente vai descansar, amanhã a gente resolve. Era só uma situação de saber se iam erradamente talvez segurar até 9 de dezembro, que não precisava, porque já tinha decisão tomada, ou se iam antecipar. Antecipada, a notícia de agora, está aqui para quem chega com a gente, lendo a tarde aqui embaixo. Renato Gaúcho está fora do Flamengo. As entrevistas que ele vinha dando eram entrevistas catastróficas. Catastróficas. Entrevistas sem nenhum tipo de rumo. Entrevistas com conteúdo completamente descabido e muitas vezes. Entrevistas sobre aquele árbitro que erra grosseiramente no jogo Flamengo e Bahia, que ele fala que o cara teve uma grande arbitragem. Não pode ser postura de um técnico de futebol. Ele entra como um dos melhores técnicos do Brasil, inclusive se falava em substituir o Tite na seleção. Ele sai como? Não, o Renato hoje sai completamente questionado, porque ele sai, e com muita justiça, pelo personagem que ele próprio se criou e nessa fantasia que ele vive, de achar que eu sou o senhor boleiro e toda hora na dependência do auxiliar para ver o que acontece, né? E tem muitos momentos que o técnico tem que tomar a decisão e o técnico tem que pensar. Eu falo muito a respeito disso. Beleza, tem auxiliares que os caras até sabem mais de montagem e construção do que o técnico. Sim. Só que o cara, se ele não tiver alinhado na gestão grupo e principalmente na gestão do auxiliar, para o cara montar a decisão que ele está pensando, esquece, o Renato nunca pensou isso. Nunca se falou de futebol com o Renato Gaúcho. E se você pega um elenco de 200 milhões, e o Zé trouxe um relato aqui muito preciso, viu, Zé? Porque você disse que o futebol hoje, ele envolve muito além só de paixão e muito além de bola. O futebol hoje é tratado como business, uma empresa. Você não pode ter uma empresa, um cara que fala que me dá 200 milhões aqui que eu resolvo. O que é isso, cara? O cara tem que ter preparo, planejamento, estudo, compreender fisiologicamente hoje como é que funciona um elenco. Você trabalhar a administração de contratação de jogadores, você falar taticamente planejamento de jogo. Isso é ser um técnico de futebol. Sabe, esse personagem dor de cotovelo que ele criou do Jorge Jesus foi uma das coisas mais ridículas que eu vi recentemente no futebol.
sabe? E com entrevistas, repito, catastróficas, que iam completamente contra ao que o torcedor do Flamengo esperava de postura de um técnico de futebol. O torcedor esperava um cara que motivasse não só esse elenco na base do blá blá blá, mas motivasse esse elenco com variação tática, com variação técnica, física, um Flamengo tinindo, preparado para uma final de Libertadores, e tudo isso não ocorreu. Por quê? Porque o senhor Renato Gaúcho também geriu pessimamente um projeto que acabou naufragado. Rapaz, o Sormani, ele pede o elenco de 200 milhões na mão e diz que com isso ganharia todos os títulos também. Ele abre mão, não sei se é um termo muito forte, mas deixa o Campeonato Brasileiro em segundo plano em determinado momento. É muito criticado pelo que faz ali contra o Grêmio, não ganha a Libertadores. Eu sei, por isso que eu quero te ouvir. Você tem ponderações para fazer e você acha que ele não teve o elenco de 200 milhões na mão. Então eu quero te ouvir para a gente voltar para cá também. Não teve. Não, eu não acho que o Renato abriu mão do Campeonato Brasileiro em momento nenhum. Em nenhum momento ele largou os titulares no banco ou deixou no ninho para jogar com um time alternativo, como ele fazia no Grêmio. No Grêmio ele deixou o brasileiro de lado várias vezes, nos 5 anos que ele comandou o Grêmio. No Flamengo ele não fez isso. Ele só não colocou o que tinha de melhor, porque o que tinha de melhor não estava à disposição dele. Não estava. E ele não pôde, eu disse isso, torno a dizer várias vezes, né? Ele não teve tempo para trabalhar o time principal. Ele falou depois do jogo, eu trabalhei com o time principal 8 minutos. Eu tive à disposição 8 minutos. Então, se a gente tá dando... A gente, quando eu digo, sou eu, né? Se eu tô alertando sobre o alerta do Abel Ferreira, sobre a insanidade do nosso calendário, nós não podemos deixar o Renato de fora. Ele faz parte desse contexto. Assim como o Abel. Não pode treinar. Agora, o Renato cai... Ele não caiu por ter perdido a Libertadores. Se ele ganhasse, ele ia cair do mesmo jeito. Ele perdeu o emprego por conta do que aconteceu em Porto Alegre no jogo contra o Grêmio. A torcida ficou no maior veneno com ele. E a pessoa que tinha me passado a informação de que ele não cairia, independente do resultado, claro, se tomasse 4, 5-0, cairia. Essa pessoa, no dia que aconteceu o episódio, à noite, depois do jogo, falou para mim, esquece, o Renato Gaúcho não fica mais. Ele não tem dimensão do tamanho, ele não tem ideia do tamanho do Flamengo. Ficar cochichando com o jogador na beira do gramado, abraçar o técnico ali, tira o Vitinho, quando o time poderia ter matado o jogo, ali ele caiu. Se ele não faz isso, mesmo com essa derrota de 2-1 de ontem, ele ficaria. Mas a atitude, o comportamento dele naquele jogo foi decisivo. E concordo com muito do que o Facicani falou. Às vezes ele é mais um personagem do que um treinador. Mas eu acho que é o jeito dele, entendeu? É o jeito dele, que prefere ser um personagem, ser esse tipo de treinador, do que ficar expondo os outros, entendeu? Quando ele faz isso, ele não fala do problema do departamento médico do Flamengo, ele não fala das seguidas lesões, ele não critica um jogador porque ele jogou mal, ele nunca fez isso. Ele sempre desviou o foco. É o jeito dele, entendeu? Mas o Facicani tem razão ao mostrar isso, ao pontuar isso, entendeu? Mas eu entendo, eu entendo. E assim, se você tem uma responsabilidade como essa, de estar num clube com um orçamento de 200 milhões, com as metas e com o profissionalismo que o Flamengo espera trabalhar, você não pode vir a público com declarações e com esse tipo de postura. Você me desculpa, não tem como, né? A gente falava em relação à maturidade. Ele não era maduro o suficiente na personalidade dele para ser um técnico do Flamengo, na ambição que o Flamengo tem hoje. Se você tem uma ambição de como o Flamengo... O que a gente discutia aqui na mesa agora há pouco? Legado europeu. Sim, legado de Jorge Jesus. Futebol, a apresentação, a administração. Se a gente discute isso, que é o que precisa ser mudado no futebol, como é que você coloca o Renato Gaúcho na figura que ele estava? Antítese disso. Né? Gente, pelo amor de Deus. E aí ele não se ajudou. Em nenhum momento ele nunca se ajudou a ser uma pessoa que passasse tranquilidade e credibilidade ao torcedor do Flamengo. Mas aí eu vou colocar a pergunta aqui no programa.
A culpa é do Renato ou quem isso que eu te falar. Sim, não tem a dúvida. É igual jogador. Para organizar, eu acho que são dois pontos diferentes. Uma coisa é o que ele diz na entrevista coletiva. Porque aí, assim, se o técnico quer explicar a tática dele, se ele não quer explicar a tática dele, isso eu entendo que é a opção de cada um. Agora, o problema é não ter soluções, não trazer soluções. E aí eu acho que passa pela falta do Arrascaeta e ele não ter conseguido colocar uma outra maneira de jogar em campo. Porque o que ele diz, como ele diz, isso é o personagem. O problema é que o personagem não é só a casca, é o que está ali, né? Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.